Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Dia Mundial do Refugiado 2022, um evento da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Católica de Santos, um evento feito totalmente em forma virtual. O evento de hoje tem como objetivo difundir a temática do refúgio e das pessoas refugiadas, com ênfase nos desafios para a efetiva e adequada inclusão das mesmas como parte de proteção integral. O evento de hoje será dividido em 3 palestras. A primeira será com a Melissa Martins Casagrande, da Universidade Federal do Paraná, que abordará o tema Aplicação do conceito do refúgio no Brasil. Logo em seguida, teremos a palestra da senhora Ângela Furquim, da Cátedra Caritas Brasileira, que tem como tema Soluções Duráveis para Pessoas Refugiadas no Brasil. E encerrando o nosso evento, teremos a palestra com o senhor João Carlos Charochini Bisque Silva, da Universidade Federal do Paraná, que falará sobre políticas e proteção de pessoas refugiadas no Brasil. Para dar as boas-vindas e conduzir o webinar, convidamos a professora doutora Gabriela Soldano Garcês, da Universidade Católica de Santos. Professora, a palavra é da senhora. Olá, boa tarde a todos. É um prazer receber vocês aqui, tanto os palestrantes quanto os alunos e os demais professores que eu vejo também que estão online, que fazem parte, inclusive, da cátedra conosco, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. É um prazer recebê-las nesta tarde para um evento tão importante que comemora os 25 anos da legislação, mas que também é um marco da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unisantos nesse momento comemorativo do Dia Mundial do Refugiado. Assim como a Relações Públicas já nos contou, nossa ideia foi abordar os 3 eixos da Lei 9474 de 97, com o conceito, soluções e políticas. Por isso a gente dividiu essa apresentação no dia de hoje em 3 grandes partes. A Melissa Martins Casagrande com o conceito, a professora doutora Angélica Furquim com soluções e o João Carlos Jarozinski com a parte final de políticas. Ficamos, então, muito agradecidos com a presença dos 3, muito lisonjeados com os 3, temos certeza que será uma tarde de eventos maravilhosos. Vamos dar início, então, vou fazer a leitura, enquanto cada um for se apresentando, a leitura do pequeno currículo, do mini currículo, para que a gente possa conhecê-los também. A primeira hoje a falar sobre o conceito da Lei 9474 de 97 é a professora doutora Melissa Martins Casagrande, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade do Paraná, que hoje nos fala sobre a aplicação do conceito de refugiado no Brasil. A professora é advogada, pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, UFPR, doutora em Direito pela McGill University, no Canadá, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pesquisadora colaboradora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da mesma instituição, membro do Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos e Vulnerabilidades aqui da nossa instituição, da Unisantos, e da Global Academic Interdisciplinary Network, a GAM, do Pacto Global sobre Refugiados. É um prazer imenso tê-la novamente, tenho certeza que será uma excelente palestra. Obrigada, professora Melissa. Obrigada. Eu começo, então, agradecendo a gentileza do convite, né, por parte da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unisantos, o que mostra, né, o intercâmbio de conhecimentos e nessa semana, né, que normalmente é bastante concorrida para nós, né, e que bom, porque isso mostra que estamos falando da temática, estamos cada vez mais alcançando outros públicos, além daqueles, né, que pesquisam a temática do refúgio, das migrações forçadas. Então, agradeço o convite no nome da professora Gabriela, com quem, né, temos aí parcerias de pesquisa, trabalhos de organização de eventos. Então, eu já digo que é sempre muito bom estar na Unisantos e que
na Unisantos eu me sinto em casa, até porque já há 4 anos participo do grupo de pesquisa Direitos Humanos e Vulnerabilidades. E sempre faço a piadinha de que eu gostaria de estar em Santos, né? Porque aí estaria na praia e não em Curitiba, mas que é onde eu estou, de onde estou fazendo essa fala para vocês hoje. Então, agradeço o convite, a presença de todos e vou compartilhar minha tela, então. Quando a gente fala de conceitos, ainda mais conceitos jurídicos, né? A tendência é que a fala fique um pouco, né, teórica e abstrata, então fiz alguns slides para irmos acompanhando juntos as nuances, né, desse conceito que a Lei 9474 nos traz. Então, vou aqui compartilhar a minha tela. Aqui. Opa! Apertei o comando errado aqui, peço desculpas. Então, aqui. Vamos lá. Então, a aplicação do conceito de refugiado no Brasil. Vou falar um pouquinho da nossa realidade, né, brasileira pré-Lei 9474, mas também principalmente, né, da Lei 9474 e como ela nos traz esse conceito de refugiado ou de pessoa refugiada ou do status de pessoa refugiada que nós temos no Brasil na atualidade, desde 1997, né, que começa a ser aplicado efetivamente em 1998, porque o CONARE, por mais que tenha sido estabelecido pela Lei 9474, só toma posse, né, só é nomeado e toma posse em 98. Então, esse trabalho do CONARE, tal como nós conhecemos hoje, né, para a determinação do status de refugiado, começa a partir de 98. 25 anos parece muito tempo, né? Mas, considerando o período de tempo que nós temos pessoas refugiadas chegando no Brasil, não é tanto assim, né? Ele é o último capítulo, digamos assim, dessa nossa história de acolhimento, de hospitalidade de pessoas refugiadas e de proteção de pessoas refugiadas no Brasil. Então, relembrando aqui o conceito, né, que nos é trazido pela Lei 9474, será reconhecido. Então, a gente já começa, né, o conceito, ele inclusive está na lei, né, a seção primeira ali do conceito, né, bem juridiquês mesmo. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que... E aí nós temos uma subdivisão aqui em 3 partes, bastante estanques, né, dentro da nossa definição. O primeiro, o inciso primeiro, que é o inciso associado à Convenção de 1951 e ao Protocolo de 1967, que é o indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição, e aqui os 5 critérios claramente estabelecidos na Convenção: raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se da proteção de tal país. Aí nós temos o segundo inciso, né, que é: não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual. Então, aqui estamos claramente falando dos apátridas, né? Não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. E aqui cabe uma ressalva que eu, como pessoa que pesquisa apatridia, não poderia deixar de fazer, é que nem todo apátrida é refugiado. Então, nem todas as pessoas apátridas se enquadram nesse conceito aqui do artigo 1º, inciso 2º da Lei 9474. Apenas aqueles apátridas que são perseguidos ou que têm os fundados temores de perseguição, né? Mais claramente falando, ou que se encontram em uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos, que é o 3º inciso aqui desse nosso conceito. E por que é importante falar sobre isso, né? Porque nem todos os apátridas são refugiados, nem todos os apátridas têm fundados temores de perseguição, e aí a importância de nós termos, tanto na lei de imigração, quanto no decreto que a regulamenta, a proteção das pessoas apátridas, e do Brasil ter ratificado as convenções específicas sobre a apatridia, que se implementam complementarmente, né? Oferecem uma proteção complementar com a lei do refúgio, caso essa pessoa apátrida
tenha fundados temores de perseguição. E lembrando também que o fundado temor de perseguição de uma pessoa apátrida não necessariamente é por Não sei se foi só para mim, mas eu acho que travou. Não, eu acho travou, para mim também. É. Eu ia até colocar no chat. Aqui também, eu ia colocar no chat também, travou. Vou mandar uma mensagem para ela, só um instante. Acho que, inclusive, foi problema de internet, porque ela caiu, inclusive, né? Não está mais aqui conosco. Ela caiu mesmo. Essa é uma expressão ótima para quem vive nesse mundo revolucionário da tecnologia, né? A pessoa caiu. Caiu. Eu acho essa expressão... Saiu do sistema, caiu. Eu acho essa expressão tão... Ela caiu. Caiu do muro. Se esborrachou. Não, é terrível, né? As tecnologias, elas são ótimas, mas quando elas falham, a gente fica possessa, porque o tempo vai embora, né? E estava tão boa a conversa, mas a gente aguarda com toda a tranquilidade. Estou tentando entrar em contato aqui com ela, mas ainda não respondeu. Deve ser a tecnologia mesmo, a internet mesmo que não... Ah, já me mandou um recado. Perdeu a conexão, está tentando retornar. Voltei. Que bom, que bom. Se quiser colocar de novo a apresentação. Peço desculpas, é a minha conexão à internet aqui, sempre funciona. Aí nos dias que a gente, bem na hora que está falando, acontecem essas coisas, né? Bastante normal isso. Então, voltei aqui. Estão vendo meu slide? Sim, perfeito. Perfeito, joia. Então, aqui, né, nós estávamos... Eu não sei até que ponto vocês ouviram antes, né, do travamento. Até o 3, até o 3, o inciso 3. Então, nós temos, né, o inciso 1º relacionado à Convenção de 51, o inciso 2º, que acompanha a Convenção de 51 e mais a proteção garantida pelas convenções específicas sobre a patridia, e o 3º, que é normalmente associado à Declaração de Cartagena, né? Então, com esta definição regional que complementa a definição global, nós temos no inciso 1º e no 2º um conceito que se aplica subjetivamente, ou seja, a pessoa, o sujeito, tem que ter tem que fazer a solicitação devido a esses fundados temores de perseguição que a própria pessoa está sofrendo. Pode ser uma perseguição direcionada a um grupo específico, por exemplo, a um partido político. No entanto, a declaração, o reconhecimento, né, a determinação do status de refugiado se faz caso a caso, pessoa a pessoa. No caso, e por conta de um fundado temor de perseguição que aquela pessoa específica está sofrendo em um momento específico.
Com relação à grave generalizada violação de direitos humanos, a gente tem uma aplicação diferente, né? A lei é objetiva, né, ao invés de subjetivar a perseguição. Ela coloca a perseguição na situação e não na pessoa. O foco da perseguição na situação e não na pessoa. Então, se a pessoa se encontra em uma condição, né, uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos reconhecida como tal, e aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, é que nós temos essa situação de reconhecimento. Então, não necessariamente vinculado ao indivíduo, mas ao indivíduo que se encontre em uma determinada situação, né? Ou que esteja vindo ao Brasil em busca de proteção, tenha vindo ao Brasil em busca de proteção por conta desta perseguição. Muita gente fala sobre a Lei 9474 e os últimos 25 anos. E antes, não tinha refugiado no Brasil? Tinha. O Brasil, inclusive, ratifica, né, a convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, assim como ela foi traduzida aqui no Brasil, em 1961. Normalmente, a gente fala que é a 9474 que internaliza a Convenção de 51. Tecnicamente falando, e aqui da perspectiva de professora de Direito Internacional, né, a ratificação, a internalização no sistema jurídico brasileiro acontece, no ordenamento jurídico brasileiro acontece, pelo Decreto 50/2015 de 61. O Brasil, inclusive, participa das negociações da Convenção de 51. É um dos 5 estados, né, dos 5 países que participa dos trabalhos preparatórios para a Convenção de 51. Por isso, na 9474, quando a gente vê lá o cabeçalho, né, ela define mecanismos para implementação do Estatuto dos Refugiados de 51 e determina outras providências. E, normalmente, se determina outras providências num diploma legal normal, né, ou comum e corrente, são aquelas coisas bem específicas, né? Aqui, no caso da 9474, essas outras providências são algo bastante importante, como a inclusão de um outro conceito, né, ou de uma outra vertente desse conceito, que é o conceito regional. Então, não só a implementação da convenção, mas uma expansão dessa proteção garantida pela convenção. E outras providências, como a implementação dos direitos garantidos nessa convenção, né, dos quais a Angélica vai falar mais adiante, né, e inclusive a composição do CONARE, funcionamento do CONARE, portanto, o órgão administrativo dentro do Estado brasileiro que vai dar a implementação dessa lei na prática, né? Então, Brasil ratifica com 2 reservas, o que é muito interessante também, né? Vedando o direito de associação e o direito ao trabalho em igualdade de condição com os nacionais, né? Então, é bem interessante essas reservas que o Brasil faz, que posteriormente caem, né, com a redemocratização do Brasil, com a implementação de outros tratados de direitos humanos e da própria Lei 9474, né? É interessante observar também esses marcos jurídicos, né, na história do Brasil, e como a proteção a pessoas refugiadas e o próprio conceito de refugiado tem relação com programas de governo e com quem estava no governo capitaneando o país nesse momento específico, né? O Brasil participa das negociações da Convenção de 51, e o presidente, à época, né, embora a convenção tenha sido firmada, né, já no governo de Getúlio Vargas, em 51, nos trabalhos preparatórios era o Gaspar Dutra, social-democrata, centro-esquerda, né, portanto, democraticamente eleito, né, além do que, nesta época, que foi um pouco conturbada da nossa história, né. A lei, a convenção entra no ordenamento jurídico brasileiro, é ratificada pelo Brasil em 61, no governo JK. Então, aqui, mais uma vez, um presidente democraticamente eleito, que tem uma pauta de governo alinhada, né, com uma proteção mais abrangente. No caso do protocolo, né,
já é dentro do período da ditadura militar, mas é interessante observar que uma vez que acontece a redemocratização, o Brasil, em 84, não participa do processo da Declaração de Cartagena, né, do colóquio que determina e que tem como resultado a Declaração de Cartagena, muito embora a gente associe a Cartagena, né, o Brasil não participa, primeiro porque estava no momento pré-redemocratização, e também porque Cartagena era um processo bastante específico para resolver questões relativas à América Central e América do Norte. Então, o Brasil aí não tinha interesse político, geopolítico, para participar desse processo. Uma vez que o processo se abre e o Brasil também se abre à proteção de direitos humanos, o Brasil passa a participar e tem papel ativo em Cartagena +10, +20 e +30. E agora, certamente, no +40 também, né? Então, é interessante observar como em 94, né, Cartagena +10, o Brasil se engaja. Em 92, o Brasil ratifica uma série de tratados internacionais de direitos humanos, inclusive o Pacto para Direitos Civis e Políticos, né, sobre direitos civis e políticos, que garante o direito de asilo de forma geral. Em 94, participa de Cartagena +10, né? Então, já no governo Itamar Franco, e em 97, passa, então, a lei, né, é aprovada e sancionada a Lei 9474, já no governo Fernando Henrique. Então, a gente vê esses momentos históricos, né, e como isso é interessante nessa perspectiva. Antes da 9474, por via do Brasil já ter ratificado a Convenção de 51, fazia-se o RSD, né, Refugee Status Determination, determinação do status de refugiado, com o apoio do Acnur e da sociedade civil, né, sem um procedimento específico estabelecido por lei. É interessante observar também que a Convenção de 51 é para o atendimento à pessoa, inicialmente, né, lá em 51, para pessoas deslocadas em virtude da Segunda Guerra na Europa, e a grande maioria das pessoas refugiadas que saíram da Europa e buscaram acolhimento no Brasil, chegam no Brasil muito antes de 51 e muito antes de 61, que é quando o país ratifica a legislação específica. Essas pessoas entram no Brasil e não são reconhecidas como refugiadas, vêm com laissez-passer de apátridas e lhes é oferecida a permanência como migrantes ou a naturalização, porque como a grande maioria entra no Brasil como apátrida, se naturalizam, há um processo de naturalização dessas pessoas, né, para facilitar a proteção, e essas pessoas tornam-se brasileiras quase que automaticamente, né? Então, é interessante como nós temos esses delays, né, de proteção aqui no Brasil. Bom, temos essa questão, então, né, de como os critérios da Convenção de 51, do Protocolo de 67, que retira os limites, né, temporais e geográficos, e a Declaração de Cartagena, o conceito de grave generalizada violação de direitos humanos entra na nossa legislação. Declaração de Cartagena, como todos sabem, né, soft law, não é um documento legalmente vinculante da perspectiva do direito internacional, e, portanto, interessante porque é um dos critérios que mais influencia o reconhecimento ou a determinação do status de refugiado no Brasil, e uma fórmula dentro desse conceito que entra pelo soft law, né? Pela paradiplomacia, digamos assim, né? No sentido de que 16 estados das Américas incluem esse conceito na sua definição regional de refugiado, seguindo a tendência do continente africano, que em 69 amplia esse conceito também. Então, nós temos o que se chama de um conceito expandido, né, que inclui Convenção de 51, subjetivamente, pessoa com fundado temor de perseguição, e também a grave generalizada violação de direitos humanos, né? Para quem não é da área jurídica, sempre fica aquele ponto de interrogação, né? O que é essa grave generalizada violação de direitos humanos? Até que ponto o que significa uma grave generalizada violação de direitos humanos? Haveriam situações aqui no Brasil que poderiam ser reconhecidas como grave generalizada violação de direitos humanos? Num conceito sociológico, político, antropológico, certamente que sim, né? Mas como no direito nós
circundamos tudo, né, e fazemos uma formulação e um critério jurídico, né, refúgio, a palavra refúgio pode ser utilizada das mais diversas formas, né? Juridicamente falando, ela é o conceito da Convenção de 51, alterada pelo Protocolo de 67, né? Por conta disso, né, a regulamentação desse critério de grave e generalizada violação de direitos humanos acontece por meio de estruturas normativas aqui no Brasil, né, do levantamento de situações nesses países de origem e na publicação de portarias e resoluções que definem uma determinada circunstância específica como uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos, permitindo aí um reconhecimento em grupo, né, um reconhecimento de todas as pessoas que tenham, que sejam provenientes de uma determinada localidade, que esteja passando por uma determinada situação que se entende como grave generalizada violação de direitos humanos. Então, é interessante observar como o Brasil foi bastante relutante para esse reconhecimento, né, de grave generalizada violação de direitos humanos de uma delimitação jurídica. Isso só passa a ser utilizado muito recentemente dentro da nossa história, né, com um reconhecimento muito maior mais recentemente, não desde o início da aplicação da lei, e como isso está vinculado a estudos de países de origem, né, ao que em inglês chama COI, em português chama EPO ou EPO, como isso está relacionado e como, principalmente no último ano, tem se observado uma preferência por utilização do inciso 1º e não do inciso 3º como fundamento para a determinação do status de pessoa refugiada, por uma pressão, sobretudo, do Ministério das Relações Exteriores, que não quer se indispor com determinados países, né? E porque se internamente se reconhece uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos, está se divulgando, né, publicamente que aquele país tem problemas. E o Ministério das Relações Exteriores sempre muito consciente de estar prejudicando outras esferas, né, de relações comerciais, relações políticas, enfim, relações diplomáticas com outros países por esta questão, né? Vou deixar essa ideia aqui e sei que certamente o João vai retomar mais adiante, até porque o meu tempo aqui já está bastante avançado. Algumas observações sobre esse nosso conceito do artigo 1º e como ele conversa, né, sistemicamente com outras partes da nossa convenção. Nós temos a previsão da extensão do status de refugiado para o cônjuge, ascendentes, descendentes e outras pessoas que dependam economicamente da pessoa reconhecida como refugiada. Aqui é interessante observar que no momento em que a pessoa em que cessa o status de pessoa refugiada, ou que a pessoa perde o status de pessoa refugiada, o CONARE tem entendido, recentemente, que esse status não necessariamente cessa para as pessoas a quem essa condição foi estendida. Se verifica primeiro se essas pessoas têm alternativas de proteção, até porque um dos motivos, né, da cessação é quando a pessoa se naturaliza, portanto, em sendo brasileira, não enquadra-se mais no conceito de pessoa refugiada no Brasil, e essa pessoa normalmente cumpre o requisito temporal para naturalização antes dos seus familiares, porque chegou ao Brasil primeiro e fez essa solicitação primeiro, né? Então, esse reconhecimento, embora seja posterior para outras pessoas, né? Se verifica primeiro se essas pessoas têm outra forma de proteção ou de regularização migratória. Então, bem interessante aqui. Cláusulas de exclusão, né? Brasileiros, então, não podem ter o refúgio reconhecido no Brasil. Pessoas que tenham cometido crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes hediondos, crimes relacionados a terrorismo e tráfico de drogas, ou atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas. O que é até, de certa forma, um pouco perigoso, né? E se compara ali ao inciso que fala da perda, quando se fala em atividades contrárias à ordem pública e à segurança nacional,
né? Então, nas cláusulas de exclusão, nós temos as perspectivas internacionais, nas cláusulas de perda, nós temos a perspectiva interna, né? Então, um pouquinho do legado do Estatuto do Estrangeiro, da política da segurança nacional no Brasil, que acaba entrando, né, nessa interpretação do conceito de refugiado e quem pode ou quem não pode ser refugiado no Brasil. Fazendo uma ligação aqui com Cartagena e com o sistema regional, né, o sistema regional tem uma perspectiva pró-pessoa, né, pró-persona, que antes chamava de pró-homine, agora numa linguagem mais inclusiva, pró-persona. Isso se aplica também no conceito e no contexto do refúgio, né? Então, uma situação sempre pró-refugiado, ao invés de pró-Estado em garantir ou não o reconhecimento, a declaração, a determinação do status de refugiado. Então, sempre com a pessoa e a proteção da pessoa em mente e não o oposto. E o nosso sistema brasileiro segue essa tendência na interpretação. Por conta disso, nós temos um sistema que primeiro verifica a inclusão e depois a exclusão. Diferente da grande maioria dos países no norte global, que primeiro verificam se existiria alguma cláusula de exclusão para depois incluir. Essa dinâmica é interessante porque os dois fatores são sobrepesados, tanto a necessidade de proteção por meio da verificação do critério de inclusão, como do sobrepesamento da exclusão com a necessidade de proteção. Então, diferente de outros países que simplesmente de pronto recusam, né, e excluem sem analisar as possibilidades de inclusão. Cessação do status de refugiado acontece quando a pessoa volta a ser protegida pelo seu estado de origem ou pelo seu estado de residência habitual, no caso dos apátridas, ou essa pessoa adquire uma nacionalidade, tanto no caso dos apátridas quanto dos refugiados, né? E aqui estou falando dos apátridas refugiados, que lhe permitem, né, uma proteção diferente daquela garantida pela comunidade internacional por meio do país aonde se solicita o refúgio. Por meio da repatriação voluntária, quando a pessoa regressa ao país, ou quando a comunidade internacional decide que as circunstâncias que geram a possibilidade de pedido de refúgio, e aqui se aplica, sobretudo, no quesito da grave generalizada violação de direitos humanos, que não é personalíssima, né? E se pode aplicar, então, e se buscam outras alternativas de regularização migratória. A perda, no caso da renúncia, né, na descoberta de que documentos usados para o pedido são falsos, né, e prejudicam, então, o reconhecimento, e na saída do país sem autorização das autoridades competentes. Vale mencionar aqui que o CONARE também tem entendido, sobretudo nos 2 últimos anos, que nem todas as pessoas conseguem comunicar ao CONARE, e sobretudo no contexto da pandemia, se justificam posteriormente, o CONARE tem sido leniente em não decretar a perda se as pessoas justificam posteriormente ou se há uma razão contundente para elas terem saído do país, como adoecimento de familiares, a morte de familiares, enfim. Temos um embasamento jurídico para esse conceito que não está apenas na Lei 9474, né? Temos um direito assegurado de asilo na Constituição, então, como gênero, né, e o refúgio sendo a espécie, assim como os direitos humanos garantidos às pessoas que têm o seu status de pessoa refugiada determinados aqui no Brasil. A Lei 9474, que determina, por assim dizer, de acordo com os conceitos estabelecidos na lei, né, os critérios para Refugee Status Determination, RSD, ou determinação de status de refugiado, e outras normas, como a lei de imigração, afinal de contas, refugiados também são migrantes, né? Todo refugiado é migrante, mas nem todo migrante é refugiado. Decretos, portarias e resoluções que esmiuçam, digamos assim, essa proteção e esses processos de RSD. Logicamente que temos observado alguns excessos nesses decretos, e sobretudo em portarias e resoluções, e que o espírito aqui é que eles sempre aumentem a proteção ao invés de diminuí-la, né? Não se pode alterar o conceito de pessoa refugiada, o conceito de refúgio dessas pessoas que têm direito à proteção via refúgio no Brasil por meio de outros instrumentos que não a lei,
né? Então, claro que excessos nessa área devem ser monitorados, e esse objetivo é sempre de ampliação da proteção, tanto no conceito quanto no que o reconhecimento desse conceito e essa determinação do status de pessoa refugiada representam em termos de efetivação e salvaguarda de direitos por meio dos direitos humanos aplicáveis a pessoas pelo seu status migratório, como também pelo seu status como pessoa, né, que está sendo protegida e busca uma vida em dignidade no seu país de acolhimento ou de hospitalidade. Então, com isso, peço desculpas pela queda da internet, que causou um atraso aqui na minha fala, mas passo a palavra, então, deixo aqui a ideia, né, que certamente tem relação com as próximas duas falas. Então, agradeço a atenção, deixo aqui meu contato, e fico à disposição depois para perguntas. Obrigada, Melissa. Como sempre, como eu disse que seria uma excelente palestra sobre estes conceitos gerais tão fundamentais, tão essenciais para que a gente tenha conhecimento a respeito da matéria, e para que a gente consiga sair dessa casinha fechada da academia para a gente partir para o debate geral, não é? Para a gente partir para o conhecimento geral, principalmente no momento que a gente tem vivido de tão grandes retrocessos, não só na conquista de direitos, mas também nos direitos que já haviam sido conquistados e nas políticas públicas a respeito da matéria, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que precisam tanto desta proteção de todas as formas instituídas e institucionalizadas. Então, de novo, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, por essa excelente palestra a respeito dos primeiros aspectos gerais. Eu vou fazer coro ao Departamento de Relações Públicas, que pediu para preencher, para quem estiver presente e tivesse feito a inscrição, para preencher o formulário de presença que consta no chat, a fim de envio para o certificado de que aqui estão participando, tá? Como nossa segunda convidada, já na segunda parte da nossa legislação, se a professora Melissa falou dos conceitos da 9474, nós seguimos para a parte de soluções, com a professora doutora Angélica Furquim, que nos fala hoje sobre as soluções duráveis para pessoas refugiadas no Brasil. A professora Angélica é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Olha, as duas vieram da mesma universidade, não sei se são contemporâneas. Agora que eu percebi, vocês haviam me enviado o currículo antes e agora que eu vi. Não sei se são contemporâneas ou não. Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, em Direitos Humanos e Democracia. Assessora Nacional para Migrações e Refúgio na Cáritas Brasileira até junho de 2022, consultora junto à Organização Internacional para as Migrações. A professora também trabalhou como consultora externa independente junto ao Conselho Geral de Advocacia Espanhola, no marco do programa chamado Eurosocial da União Europeia, desde junho de 2021. Além de ter atuado como assistente sênior de proteção legal na Cáritas Paraná, no âmbito do projeto Integração de Refugiados e Refugiadas e Solicitantes de Refúgio, em convênio com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para as Questões de Refúgio, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2020. De novo, professora, muito obrigada por estar conosco aqui hoje nessa tarde e por compartilhar conosco seus conhecimentos a respeito de soluções. Obrigada. Olá, Gabriela, olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Obrigada, professora Gabriela. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui imensamente, né, o convite que me foi feito pela professora Liliana e pela professora Gabriela por estar aqui na tarde de hoje com vocês. Muito obrigada mesmo, é um prazer e uma grande honra participar dessa mesa, que é um monte de umas telinhas, né, que é esse formato diferente que a gente tem incorporado aí no nosso dia a dia.
Eu gostaria de agradecer ainda a professora Melissa e o professor João por aceitarem compartilhar essa mesa comigo. Eu fico extremamente honrada por estar nesse momento com esses dois profissionais que eu tanto admiro e que são inspirações para mim. Muito obrigada mesmo. Em particular, e aí fazendo um link com o comentário da Gabriela, eu fico super feliz de estar nesse momento junto aqui com a professora Melissa, que foi minha orientadora na graduação, sempre foi uma enorme inspiração para mim. Eu sempre, assim, só tenho que agradecer a ela por ela existir, por ela ter aparecido na minha vida desde o início da minha carreira. Então, se estou aqui hoje é por conta dessa inspiração e do trabalho incrível que a professora Melissa fez e sempre faz e sempre vai fazer. Então, queria aproveitar esse espacinho aqui para também fazer essa nota. Bom, eu fiquei com a tarefa, e aí já também queria dizer que fico, né, numa situação aqui delicada de falar depois da professora Melissa e antes do professor João, e eu tô aqui sem apresentação de slide ainda, assim, tá bonito que nem a professora fez, então vocês vão ter que lidar aqui comigo falando mesmo, né, conversando um pouquinho, então peço desculpas por isso também, mas então, eu tô numa situação delicada aqui. Eu fiquei com a tarefa de trazer algumas reflexões sobre o tema de soluções duráveis no Brasil, soluções duráveis, soluções duradouras, né? E tendo em vista do local de onde eu falo, que particularmente aqui é de uma perspectiva de organização da sociedade civil, eu vou tentar cumprir com essa tarefa justamente conversando com vocês a partir da perspectiva do trabalho e da atuação de organizações da sociedade civil no Brasil. Embora a minha experiência ela seja muito relacionada com a atuação de uma organização em particular, nesse caso a Caritas, seja a Caritas Brasileira ou a Caritas Paraná, eu vou tentar conversar com vocês a partir de uma perspectiva mais geral, mais ampla, né? Não vou ficar falando do trabalho da Caritas em particular. Até porque eu atualmente não integro mais o quadro de agentes da Caritas, então eu falo aqui como uma agente Caritas, claro que com o consentimento aí da organização. Então, a reflexão que eu trago, ela pressupõe um pouco a compreensão do conceito que se convenciona chamar soluções duráveis. A gente sabe, né, a professora Melissa trouxe aqui para a gente, na nossa primeira parte da tarde, que o status de pessoa refugiada é uma condição jurídica que, em tese, é provisória. Né? Só que não raramente acontece que essa circunstância do refúgio ela perdure por anos ou décadas. A gente tem notícia de pessoas que viveram a vida inteira, né, enquanto refugiadas, infelizmente, né? Enquanto essas pessoas aí buscam meios e estratégias para restabelecer suas vidas, reconstruindo relações sociais e laços afetivos no país de acolhida, ou nos países de acolhida, em alguns casos, né? E é nesse contexto que se insere o tema das soluções duráveis. De modo muito simples, soluções duráveis são caminhos para permitir a reconstrução de vidas, a reconstrução da vida de pessoas refugiadas, com segurança e dignidade. A nossa Lei de Refúgio, a Lei 9474 de 97, incorpora ali no texto dela 3 formas de soluções duráveis. Eu vou falar os nomes e fazer um sinal aqui na tela de parênteses, porque eu fiz uma pequena alteração nos nomes que acho que fica mais interessante assim para a gente conversar. A repatriação, como está na lei de refúgio, ou repatriação voluntária, acho importante esse adicional, a marca do voluntário, a integração local e o reassentamento, ou, entre parênteses, o reassentamento a um terceiro país. Isso tem um pouco a ver com um conceito que a gente já vai conversar sobre. Essas medidas, essas 3 formas de soluções, elas estão lá dispostas no título 7 da Lei de Refúgio, e isso corresponde ali aos artigos 42 a 46. Então, de modo geral, o ponto que eu trago aqui é que encontrar soluções que permitam às pessoas refugiadas, né, reconstruir as suas vidas, seja em médio ou longo prazo, é um processo. Não um processo no sentido do direito, né? Um processo, no sentido de etapas, no sentido contínuo,
a despeito de qual seja a solução, não é algo repentino ou uma etapa, uma chave, né, coisa de luz que você liga e desliga de uma hora para outra. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É um processo. Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para a gente ir refletindo. E não importa, uma modalidade ou outra é um processo. E é preciso, portanto, ter cuidado para não se encarar o tema de soluções duráveis de forma abstrata, porque se a gente encara de forma abstrata, a gente acaba esquecendo de que é um processo. A nossa vida é um processo, e a gente está falando aqui da vida das pessoas, né? Então, encontrar uma ou múltiplas formas de soluções duráveis, lembrando que elas podem se correlacionar e que elas não têm hierarquias entre si, então elas se complementam ou se sobrepõem, é um processo. E essa é um pouco da reflexão. Oh, meu Deus! Essa é um pouco da reflexão aqui que eu trago. Então, a gente está falando de um processo de repatriação, de um processo para integração local e de um processo para reassentamento no terceiro país. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas modalidades, começando ali da repatriação, da forma como está na nossa lei de refúgio, ou repatriação voluntária. A repatriação é o retorno em segurança e com dignidade da pessoa refugiada ao país de origem, com base na livre e espontânea decisão dessa pessoa. Ela não pode ser devolvida assim arbitrariamente, sem consentimento, sem informação. Isso não é repatriação voluntária, isso é outra coisa. Esse atributo da voluntariedade, ele é super importante para essa forma de solução durável. Por isso que eu falo, eu mudei, tomei a liberdade de mudar ali o nome que a lei dá para essa forma de solução durável. Eu acho importante inserir o voluntário. O artigo 42 da Lei de Refúgio vai dizer, portanto, que a repatriação de refugiados e refugiadas aos seus países de origem deve ser caracterizada pelo caráter voluntário do retorno, de novo. Né? E aí o dispositivo faz uma ressalva para os casos em que as pessoas não possam recusar a proteção do país de que são nacionais, porque as circunstâncias que determinaram a concessão do refúgio, o reconhecimento do refúgio não subsistem. Né? Essa ressalva aí, acho importante destacar, precisa ser lida a partir de uma possível complementariedade entre as formas de soluções duráveis, né? Permitindo-se, por exemplo, hipótese de aplicação de formas de integração local. Então, é importante analisar, ver o tema muito a partir desse prisma de complementariedade, de não haver hierarquia, mas sim uma possível complementariedade entre soluções. Já o reassentamento, ou o reassentamento em um terceiro país, é a transferência de uma pessoa refugiada do país em que procurou acolhimento, então vamos chamar de segundo país. Primeiro país é o país do qual a pessoa saiu, segundo país, o país que ela procurou pela primeira vez acolhida, terceiro país, a outra solução, né? O outro caminho, que tem aceitado e permitido o seu estabelecimento permanente. Isso acontece porque, em algumas situações, as pessoas, na hora, inclusive, de fazer o movimento migratório, de sair do país de origem e ir para o país de acolhida, elas, às vezes, não têm informação suficiente sobre o primeiro país de refúgio, ou não tem muita margem no sentido de poder escolher para qual local ir. Isso é muito frequente, né? Então, a pessoa precisa ir para um local que a aceite. Aquele primeiro local, às vezes, não é onde ela consegue encontrar maior segurança, por exemplo, ou ela tem determinadas necessidades específicas de proteção que não são atendidas por aquele primeiro local, seja porque ela não teve essa informação antes de fazer o deslocamento, seja porque ela não teve opção nesse momento de realizar o deslocamento. Nessas circunstâncias, nesses contextos, o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, apoia no reassentamento, resettlement, né, dos refugiados a um terceiro país. E esse reassentamento, essa modalidade, é singular, é específica, porque é a única forma de solução durável que envolve vamos chamar de realocação, né, esse deslocamento de refugiados e refugiadas de um primeiro país de refúgio, de um país anfitrião, para um terceiro país. O Brasil tem uma experiência que eu particularmente chamaria de tímida, porém exitosa, com reassentamento,
principalmente nacionais da Colômbia. Né? Esse trabalho ele foi feito aí na modalidade tripartite, ou seja, em coordenação do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, do Acnur, e muito com protagonismo da Associação Antônio Vieira, a ASAV, que é uma organização da sociedade civil. Então, o Brasil, muitas pessoas perguntam, mas o Brasil tem experiência com reassentamento? Sim, ela só é um pouco tímida, né? E, de fato, os números não são tão expressivos, mas existe, sim, essa experiência. O artigo 45 da Lei de Refúgio, ele vai destacar, né, de novo, que eu já comentava anteriormente, que esse caráter do reassentamento ele precisa ser voluntário, né? De novo, enviar pessoas arbitrariamente para outros países não é solução duradoura, né? A Lei de Refúgio ela vai dizer que o reassentamento ele deve ser feito de forma planificada, com participação coordenada de órgãos estatais, quando possível, e de organizações da sociedade civil, identificando aí áreas de cooperação, de determinação de responsabilidades. O que eu gostaria de trazer aqui também para a nossa reflexão, que acho que é importante, é que todo deslocamento, especialmente no contexto forçado, como é o caso de refúgio, implica em ruptura de vínculos no plural, né? Então, é importante a gente refletir que também a medida do reassentamento para um terceiro país implica em rupturas de vínculos. E, portanto, deve incluir condições para que as pessoas possam se integrar no terceiro país. E a gente está falando de condições físicas, condições estruturais mesmo. Então, uma questão de moradia, por exemplo, providências para saúde, educação, capacitação profissional, é um processo. Portanto, eu volto à ideia de que também é processo, não é algo de uma hora para outra, né, sem realmente uma noção de continuidade de ações. E essa reflexão, né, já falando aí um pouquinho de integração no terceiro país, processo, voltando à noção de processo, nos leva para a terceira modalidade de solução durável, que é a integração local. A integração local, ela é um processo gradual, de novo, um negócio de processo, né? Um processo gradual que ocorre na intersecção de diferentes dimensões. Dimensão jurídica, econômica e sociocultural, principalmente, partindo do pressuposto de que, com o passar do tempo, na medida em que, né, os laços com o primeiro estado de refúgio, ou o estado de refúgio, o estado de acolhida, crescem, às pessoas refugiadas deve ser permitido um gozo maior de uma maior gama de direitos, né? Essa é a premissa. No Brasil, tendo em vista o perfil da comunidade refugiada e as circunstâncias dos respectivos países de origem, das três modalidades de soluções duráveis, a integração local é a modalidade mais trabalhada cotidianamente, né? Então, no dia a dia das organizações da sociedade civil, é o tema, em se tratando de soluções duradouras, o mais pautado. Né? A gente não fala tanto de reassentamento, a gente não fala tanto de repatriação voluntária, mas a gente trabalha muito, sim, com relação à pauta da integração local. E falando de integração local, a Lei de Refúgio tem dois artigos em particular que tratam ali do tema da integração local, o artigo 43 e o 44. O artigo 43 vai falar o seguinte, vai dizer que a condição atípica dos refugiados, das pessoas refugiadas, deve ser considerada quando da necessidade de apresentação de documentos emitidos por países de origem ou por representações diplomáticas e consulares. Isso porque, levando-se em consideração a situação particular do refúgio, pode ser impossível obter determinado documento. Então, vamos pensar aí, por exemplo, na hipótese, sei lá, de uma pessoa que precisa de um documento que está lá no cartório do país de origem, mas esse cartório não existe mais, seja porque ele foi atingido, sei lá, por um incêndio ou por um bombardeio, por exemplo. É impossível conseguir uma segunda via do documento, conseguir uma via qualquer, ou uma declaração, o que quer que seja, daquele documento. Seja porque pode ser perigoso para essa pessoa obter um documento ou uma segunda via de um documento ou qualquer outra coisa que o valha. Vamos pensar aí na hipótese de uma pessoa que não pode contatar qualquer autoridade do país de origem
nem no país de origem, ela não pode regressar no país de origem, ela não pode colocar os familiares, de repente, dela em contato com as autoridades do país de origem, e nem ela própria pode se dirigir, por exemplo, à representação consular ou à embaixada do país de origem, porque isso pode ser perigoso. Pensando na hipótese, por exemplo, de alguém de alguém cujo agente persecutor é justamente o Estado, né? Então, essa pessoa não pode. É perigoso para ela entrar em contato, obter essa documentação, entrar em contato com qualquer autoridade para obter essa documentação. Então, esse artigo 43, ele leva justamente em consideração essa situação atípica do refúgio. Esse artigo, no dia a dia, é aplicado em diferentes situações. A gente já consegue pensar em algumas, né? Quanta coisa a gente não precisa de um documento X, que até mesmo a gente vai, putz, cadê? Na gaveta, não acha. A gente já vai pensando, né? Trazendo aí para os nossos atendimentos, para a realidade, né, de várias organizações da sociedade civil, a gente tem situações como casamentos, ingresso em instituições de ensino e documentação requerida para naturalização. No caso da documentação requerida para naturalização, a própria portaria que estabelece o procedimento para naturalização até faz corretamente menção expressa com relação à dispensa de determinados documentos para pessoas refugiadas. Então, a gente tem situações, né, muito corriqueiras, muito frequentes no dia a dia, em que o artigo 43 deveria ser aplicado. Né? O desafio aí encontrado na prática justamente diz respeito à garantia desse direito. É muito comum, por exemplo, que cartórios não observem a aplicação desse direito. Né? E aí é um pouco do nosso trabalho enquanto organização da sociedade civil, também é trabalho da Defensoria Pública da União, por exemplo, que também trabalha no atendimento, e de clínicas de universidades, né, núcleos de prática jurídica, trabalhar um pouquinho aí, né, seja meio que na conscientização, né, num caráter um tanto quanto pedagógico, no sentido de mostrar justamente a aplicabilidade do artigo 43 e a necessidade de observância do artigo 43. Então, um tema muito frequente aí no nosso dia a dia. E a lei de refúgio também fala aí no artigo seguinte, no 44, que o reconhecimento de certificados, diplomas e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis, ele deve ser facilitado, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada por pessoas refugiadas. Então, aí a gente está falando da dimensão da educação, né, dentro do tema de integração local. Na prática, o que a gente vislumbra é que, a despeito de inúmeros esforços, né, de diferentes organizações, e aqui, em particular, né, o mérito das cátedras Sérgio Vieira de Mello, a gente ainda tem uma resistência bastante grande quanto à revalidação de diplomas de pessoas refugiadas. Né? Talvez o exemplo mais contundente de dificuldade nesse sentido, no desafio que a gente tem ainda hoje, seja a revalidação de diplomas de medicina, né, que é escassa, morosa, difícil e onerosa. Então, a gente ainda, por mais, de novo, aquele grande, né, aquele velho abismo também que a gente tem com relação ao que está previsto no texto normativo e a prática. Mas aí a gente tem também esse desafio, por outro lado, essa previsão que é bastante salutar no que diz respeito ao reconhecimento acadêmico da pessoa refugiada, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, algo que é um esforço muito constante, e eu falo de modo geral por parte das organizações da sociedade civil, é sempre olhar para a pessoa refugiada, para a pessoa migrante, mas falando aqui no caso da pessoa refugiada em particular, não como uma pessoa que, por ter saído do seu país de origem e chegado no Brasil, chega, abre aspas, zerada, né? Sem um histórico acadêmico e profissional, por exemplo. Não, é uma pessoa formada, muitas vezes, com experiências profissionais, né? Então, é importante que a gente valorize, que a gente justamente dê esse reconhecimento, a gente trabalhe nesse sentido. Não é um trabalho fácil, mas ele precisa, algo que é muito presente, ou deve ser muito presente no nosso trabalho, inclusive como sociedade civil, né? Garantir o reconhecimento profissional e acadêmico de pessoas refugiadas. Muitas vezes nos atendimentos, as pessoas
perguntam, eu quero fazer um currículo, mas eu não tenho nada para colocar no meu currículo, porque eu cheguei mês passado no Brasil. E aí você pergunta, mas o que você fazia no país de origem? Eu sou engenheiro, ou então eu sou secretária, né? Eu tenho 10 anos de trabalho nessa área. Pois bem, você tem um currículo bastante extenso, né? E normalmente as pessoas acabam deixando isso um pouco de lado, né? Então é importante valorizar isso, é importante trazer sempre isso à tona, e acho que é um ponto aí importante da Lei de Refúgio com relação à integração local. A mensagem que eu gostaria de passar finalmente, sei que o tempo está aí, quero tentar fechar no tempinho certo, com relação a esse ponto em particular, aqui falando da integração local, é que a integração local, ela se relaciona com diferentes dimensões da vida do ser humano. Às vezes a gente fala, isso é muito próprio, às vezes, do nosso trabalho, né, enquanto organizações de sociedade civil, a gente fala de integração local, a gente pensa automaticamente em inserção laboral. Essa é uma dimensão, uma camada, um ponto, um aspecto do que é a integração local, né? A integração, ela se relaciona com dimensões diferentes da vida do ser humano. Jurídica, por exemplo, quando a gente fala do direito à naturalização, por exemplo. Econômica, quando a gente fala de acessar a esfera laboral, né? E sociocultural, quando a gente fala, por exemplo, no convívio com brasileiras e pessoas de outras nacionalidades. Então, é uma míriade de elementos, e não um elemento em particular. Portanto, diversa, plural. Quando a gente fala de integração local, a gente precisa dessa dimensão. E, ao mesmo tempo, a integração laboral, enquanto pauta aí de organizações de sociedade civil, ela está fortemente vinculada à garantia de direitos, a gente não pode esquecer disso, né? Ao combate às formas de discriminação, particularmente à xenofobia e ao racismo. Me parece que aqui, né, de novo, partindo da minha experiência, do que eu posso falar, entra o suporte que, né, levanto aqui a atenção, não se confunde com a substituição do papel, uma tomada aí de papel por parte da sociedade civil do que é uma função de política pública, né? Por isso eu digo suporte, cada vez mais necessário por parte das organizações da sociedade civil no que diz respeito a atendimentos diretos, realmente suporte aí no dia a dia com relação a demandas, né, de pessoas refugiadas em ações de advocacy para garantia de direitos, né? Então, em se tratando de integração local, cada vez mais, né, essa necessidade de apoio, né, as organizações são cada vez mais chamadas a prestar esse apoio, que por sua vez não se confunde com a substituição do que devem ser as políticas públicas, isso cada vez é mais frequente, né? Acho que essa é um pouco da mensagem final, né? Então, assim, pensando sempre soluções como um processo e sempre aliada a essa perspectiva de garantias e direitos, né? E que é aí um esforço constante, tanto por parte da academia, tanto por parte de organizações da sociedade civil, quanto por parte das próprias pessoas refugiadas. Então, eu fico um pouquinho por aqui, peço desculpas pela eventual confusão, de repente, numa hora eu fiquei, meu Deus, o que eu tô falando? Então, fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, espero não ter passado muito tempo, e seguimos conversando. Obrigada, professora Angélica. Imagina, foi excelente. Concordo com o que a professora Bel Calil, acho que foi quem escreveu no chat. Nós só tivemos bons comentários aqui no chat. A professora Maria de Fátima, que escreveu que foi uma apresentação realmente bastante didática das 3 modalidades clássicas de soluções duráveis, e é uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer sobre esse processo de vida, né? Esse processo de vida dessas pessoas. Essa foi talvez uma das partes mais interessantes. A gente não pode esquecer que nós estamos tratando de vidas humanas, né? E que precisam ser incluídas a todo o processo, ou qualquer uma dessas soluções duráveis, talvez, em última análise,
o grande norte seja a inclusão em todas as modalidades de vida, social, econômica, jurídica, política, para que essa pessoa possa estar inserida nessa nova forma de vida, né, prolongada, permanente, perene, já que nós estamos falando de pessoas e de seus direitos que precisam ser mobilizados, enfrentados. Muito obrigada novamente. Fique convidado para participar conosco nas próximas oportunidades. Gostamos muito da sua apresentação, professora. Muito obrigada. Nós passamos agora ao nosso último convidado da tarde de hoje. E volto a dizer, aqueles que estão presentes, por favor, preencham o formulário que está no chat para colocação do certificado. E aqueles que tiverem qualquer pergunta a fazer, também pode fazer no chat, que a gente vai colocar ao final para os palestrantes responderem, tá? O nosso último convidado é o João Carlos Jarozinski Silva, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da UFRR, que vai nos conversar hoje sobre políticas de proteção de pessoas refugiadas no Brasil. O professor João é diretor do Centro de Ciências Humanas e professor adjunto na Universidade Federal de Roraima, do curso de Relações Internacionais e do programa de pós-graduação em Sociedade e Fronteiras. É pós-doutor pela Universidade Estadual de Campinas, vinculado ao Núcleo de Estudos de População, Elza Bercó, membro da diretoria da Associação Brasileira de Relações Internacionais, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com ênfase em Relações Internacionais, mestre em Direito Internacional pela nossa universidade, pela Universidade Católica de Santos, com Bolsa CAPES, e especialista em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto. É advogado, bacharel e licenciado em História pela USP, pela Universidade de São Paulo, e foi pesquisador colaborador junto ao NEPO Unicamp. Obrigada novamente, professor, e é muito bom tê-lo novamente conosco aqui na Unisantos, ainda aqui virtualmente, com um diferente fuso horário. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Gabriela. Sempre um prazer, né, estar com vocês aí em Santos. Prazer também estar dividindo essa fala com a Melissa e com a Angélica. E também contente, né? Uma das últimas atividades que eu acabei fazendo em Santos foi justamente a banca de seleção de professores, né, para o mestrado e para o doutorado em Direito, que a universidade desenvolve, que eu fui aluno. E você e a professora Ângela, né, que foram selecionados daquela vez, estão aqui. Então, fico bastante contente em ver assim que a gente escolheu bem, né, naquela seleção. A seleção foi adequada, foi correta. Bom, dito isto, né, a Angélica falou que é sempre, né, difícil de falar depois da Melissa. Eu fiquei numa posição ainda pior, né, porque falei depois dela e da Angélica. Não é uma posição que normalmente estou muito acostumado. Nas bancas de mestrado tem essa tradição da pessoa que vive mais longe, quem veio de mais longe fala primeiro, então praticamente em todas as bancas eu sou o primeiro a falar, né? Porque eu moro longe de tudo e de todos, então eu fico numa posição mais confortável, né? Eu falo à vontade, né? E depois a gente se organiza. Dito isto, né, eu vou tentar fazer uma palestra um pouquinho menos jurídica, né, na questão, acho que já desenvolveu bem o conceitual, e tentar pensar um pouco o estado das coisas nesse momento, né, dos 25 anos da lei. Acho que aí também vou me apegar um pouco à minha trajetória de historiador e pensar um pouco desse processo, né, vamos chamar de um processo de 25 anos em termos históricos, é um processo de curta duração, mas se a gente pensar a própria dinâmica do refúgio enquanto instituto, a gente pode pensar talvez algo como de média duração, mas que vem passando por uma série de transformações, e na história a gente trabalha, né, nessa perspectiva de continuidades e mudanças, né, e produzir um pouco em relação a isso, acho que é um momento interessante, porque a lei, né, se a gente pensar do ponto de vista bastante positivista, bastante frio, a lei está estabelecida, não teve alterações, mas ela vem acompanhada por uma série de mudanças nos últimos anos, que são bastante impactantes dentro dessa lógica de políticas e proteção de pessoas refugiadas. Acho que a partir da fala da professora Melissa fica bastante evidente que a relação do Brasil com o tema tem muita interação da dinâmica de política externa. Foi algo que lá nos anos 90 nós nos engajamos numa série de pautas de direitos humanos, como uma forma de colocar o Brasil né, como um país relevante no contexto internacional. A gente vinha nesse processo de redemocratização e viu, né, a oportunidade
Não que os governos, naquele momento, não tivessem engajamento de fato com os direitos humanos, né? Só você pegar quem foram as figuras que foram os ministros das Relações Exteriores, são pessoas que têm realmente uma vinculação muito forte com a temática de direitos humanos, mas o Brasil se apropria desses temas e acaba por desenvolver uma série de ações relacionadas a várias temáticas, e o refúgio acabou sendo uma delas. A gente começa, né, a produzir uma dinâmica de refúgio, mas que, infelizmente, né, quando a gente pensa no atual, ela ainda tem algumas debilidades desse início. A gente pensava o refúgio para poucas pessoas, uma estrutura muito enxuta, uma estrutura muito incipiente, que, como a gente fez tradicionalmente, pensando na perspectiva de migrantes, nós delegamos para a sociedade civil uma série de atribuições que deveriam ser de natureza estatal, que, repito, por serem poucas pessoas, a gente conseguia, de certa forma, administrar. Então, o que a gente tem visto nesses últimos tempos, acho que a gente pode pensar em duas grandes mudanças. A primeira delas, acho que a gente já pode falar de mais de uma década dessa mudança, é a chegada cada vez mais intensa de pessoas que perpassam nos seus locais de origem ou aonde, vamos dizer assim, residem por perspectivas de imigração forçada. E aí, para a gente tentar contemplar esses diversos institutos, né, que foram criados em relação a isso, as resoluções, as portarias, né, que para tratarem principalmente, e a professora Liliana, né, a quem eu deixo o meu fraterno abraço, aponta, né, que a gente teve alguns grupos mais numerosos que acabaram por gerar mudanças políticas. Ela fala, no primeiro momento, ainda mesmo antes dessa década que eu estava chamando a atenção, dos libaneses, né, depois haitianos e, por fim, agora os venezuelanos, e você tem toda uma construção relacionada a isso. Então, a gente começa a ter uma mudança que a gente mostra que a nossa estrutura legal, apesar, né, de quase que ser um mantra dentro dos estudos jurídicos, a nossa lei é muito vanguardista. E aí a gente fica pensando, ela é vanguardista onde? Ela é vanguardista no sentido de garantir direitos a partir do ingresso dessas pessoas, mas é muito importante que a gente tenha clareza que o ingresso, né, a figura do solicitante, ele tem direitos, mas ele não tem todos os direitos daqueles que são reconhecidos, né, como pessoas refugiadas. Acho que apesar do discurso governamental ser no sentido contrário, mas há uma diferença em relação a isso. A Angélica pontuou aí a questão da documentação, acho que é um tema relevante, e a da própria dinâmica da revalidação de diplomas e essa isenção de taxas que alguns estados praticam em relação a essa temática. Então, você tem, a partir do aumento, né, dessa perspectiva, a clareza de que a nossa estrutura não é adequada para fins, né, de atendimento desse público. Então, primeiro aspecto, a nossa política relacionada ao primeiro elemento, que é a perspectiva do reconhecimento, né, que a gente pode até pensar, como alguns autores, que a partir do momento que ela solicita o reconhecimento, ela tem direito a uma resposta desse Estado, né? Então, como você tem um aumento, né, desse número de pessoas solicitando, você tem um problema que hoje é bastante significativo, que é esse tempo, né, pelo reconhecimento muito longo, essa demora em relação a se as pessoas são reconhecidas ou não, né, e até o próprio aparato das entrevistas e do que é necessário para isso, ele é muito lento hoje. Então, acho que esse é um ponto que começa na década passada e que acaba gerando respostas, muitas vezes, fora da legislação, ou que mostra uma apropriação que me parece bastante inadequada quando você pensa em termos de direitos, que é uma lógica de uma certa discricionariedade em relação à resposta dessas solicitações. O caso, acho que mais famoso é o dos haitianos, onde você prioriza, né? Você orienta que eles sigam dentro de resoluções normativas, que tem, sim, o ponto positivo de tentar estabelecer a regularidade migratória dessas pessoas, isso é positivo, mas mostra uma opção do Estado e, de certa forma, um processo de esvaziamento da questão da solicitação de refúgio. Acho que isso é algo muito evidente que a gente tem que problematizar em relação a pensar esses 25 anos. A lei é boa, eu não falo aqui no sentido de reduzir direitos, mas a gente tem que pensar numa dinâmica de uma estrutura que funcione minimamente para atender essas pessoas que hoje estão chegando, tá?
Um outro aspecto também relacionado a isso é que normalmente nós relacionamos a temática do refugiado no nível, né, dos entes federativos brasileiros ao nível mais alto, vamos chamar assim, que é a União, né? Então, essa perspectiva também é bastante problemática. E quando a gente pensa em acesso a direitos, a União ela tem uma estrutura, né, ela tem uma capilaridade bastante problemática. E quando você vê na Constituição Federal essa dinâmica de quais são as entidades, né, quais são os entes, melhor dizendo, que são responsáveis pela prestação de alguns tipos de serviço, você vê que estados e municípios têm um papel muito significativo, muito relevante. Como a gente vê a questão do refúgio como fora dessa estrutura estadual e municipal, acaba que há um engajamento, por mais que ele esteja crescendo nesse momento, mas um engajamento pequeno de municípios e estados em relação à pauta. E acho mais problemático ainda. Você tem uma gama de profissionais que precisaria estar atendendo esses refugiados, e aí você está especificamente uma área que é muito forte, duas áreas, na verdade, que são muito fortes dentro da Unisantos, que é a área de serviço social e a área de psicologia, que você não tem atendimento, que você não consegue dessa capilaridade. E aí, quando a gente pensa em termos de capilaridade de direitos sociais dentro da estrutura federal, quem acaba, né? Você tem um grupo, né, vamos chamar assim, de servidores bastante reduzido para o tamanho do Estado Nacional, que muitas vezes também não se desloca para as localidades onde a temática está aparecendo. Eu vivencio isso todos os dias, né? Estou na fronteira, e na fronteira você tem uma prestação de serviços bastante ruim, e você acaba passando para alguma entidade que tenha capacidade de chegar. No nosso caso, as Forças Armadas, que acabaram entrando de forma muito significativa dentro da resposta. E aí, repito, pensando nessas duas áreas, quando a gente pensa na assistência social e quando a gente pensa nesse atendimento, né, de saúde mental, a gente tem um problema, né? Não me parece ser das vocações das Forças Armadas cuidarem disso. E aí os refugiados, de certa forma, têm esse contato, ou com o aparato de segurança, notadamente da polícia, ou com essa estrutura. Repito, tem uma série de coisas bastante interessantes, tem méritos, né? A questão do abrigamento, a questão de oferecimento de documentação, a própria dinâmica de interiorização com uma resposta agregada, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas tem outros, tem limitações, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar, porque tem, desculpe-me o termo, né? O termo é um tanto quanto violento, mas é quase que um estrangulamento do nosso sistema de refúgio, porque você não tem uma estrutura que consiga dar conta, né? Esse é um ponto. E essa própria lógica do refúgio ser visto como uma responsabilidade, né, vamos chamar assim, da União, está muito atrelada também à própria formação do CONARE, onde você tem um papel muito predominante vinculado ao Poder Executivo Federal. Dentro do Poder Executivo Federal, então, bom, eles que decidem, eles que são responsáveis, e essa capilaridade, repito, que tem, né, muito por uma coisa que também acho bastante problemática, que é a ideia de boas práticas, né? Acontece uma prática aqui, até uma ideia de uma competição solidária, muitas vezes, que a gente vê entre municípios e estados, mas a gente não consegue institucionalizar alguns padrões de resposta. Então, algo que acontece aqui tem um tipo de resposta que acontece, vamos pensar em outra fronteira, lá em Corumbá acontece de uma outra forma. A gente não consegue estabelecer uma institucionalidade nessa resposta, que aí vem dessa minha crítica. Acho que a gente precisa parar. Olha, 25 anos. Isso é um tema do futuro e do presente. Então, a gente tem que institucionalizar alguma resposta que garanta. Eu não estou falando aqui de uma mudança dos direitos assegurados na lei, mas que a gente consiga transformar essa lei num conjunto maior de políticas públicas para fins de atendimento, para que a gente possa também, um outro gargalo que a gente tem visto bastante, que é a questão de uma vinculação entre o tipo de atendimento e a nacionalidade. Isso é um ponto problemático. A gente, de certa forma, hierarquiza as pessoas por nacionalidade, de certa forma, nós hierarquizamos o tipo de vulnerabilidade que essas pessoas têm, né? Isso é contrário ao próprio Instituto, é contrário ao espírito da lei, que é algo que a gente está vendo também hoje, que vem se reproduzindo dentro da própria lei de imigração. Eu sei que o nosso tema aqui é refúgios, 25 anos da lei, mas a lei de imigração tem um paralelo muito forte, até por aquilo que a Angélica destacou bastante, né, nas soluções duradouras, né, soluções duráveis.
a gente trabalha mais com integração e boa parte da integração que a gente pensa para refugiado é a mesma que a gente está pensando para migrante, né? E é tanto que a gente fala, a partir da nova lei de imigração, a gente conseguiu consolidar outros preceitos em termos de direitos, mas a gente continua numa lógica que eu chamo de reativa, né, do caso a caso, muitas vezes dessa resposta ad hoc, fazendo uma hierarquização de vulnerabilidades conforme a nacionalidade. Quando a gente pensa em termos de nacionalidade, o que a gente está falando? É uma discricionariedade do Poder Executivo com base nos seus interesses políticos, a determinação. Então, isso é um ponto problemático. A gente ainda tem também um caráter muito governamental da nossa política de refúgio nesses 25 anos, que não é um caráter estatal, né? E aí a gente pode pensar nos próprios tipos, né, do reconhecimento. O tipo de nacionalidade que hoje é mais... Tirando a questão da grave generalizada da violação de direitos humanos, mas os dados que a gente tem hoje, quando a gente mostra o tipo de de motivo para a pessoa ser reconhecida como refugiada, tem um forte caráter de vinculação dessa política externa que mantém-se, né, o interesse da política externa em relação ao refúgio. No caso atual, isso é muito forte, porque a gente tem, né, e aí, desculpa trazer de novo, eu fui professor do curso de Relações Internacionais da Unisantos, então me dou o direito de falar um pouquinho disso, mas hoje, no momento em que o Brasil sofre internacionalmente a questão de manifestações antidemocráticas, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da garantia de direitos humanos, uma das plataformas ativas muito fortes, onde a gente tem conseguido destaque na nossa política externa e relevância internacional, é a política de refúgio. É algo muito interessante a gente pensar, e isso nos causa até algum embaralhamento, porque os últimos anos têm produzido mais em termos dessa questão da proteção e de políticas de refúgio do que períodos anteriores, que a gente pode eventualmente chamar de progressistas ou democráticos, né? Para a gente pegar um pouco da classificação que a própria Melissa estava falando, não que não seja, né, processos eleitorais, mas tem uma discussão em relação ao governo que começa em 2016 e o governo atual. Isso é bastante nítido. Então, é interessante como essa temática ela acabou, mas, repito, ela não está pautada numa institucionalidade, ela está pautada no interesse, né, de conjuntura. Então, acho que isso é um ponto para a gente se preocupar muito em termos de ação. Pensando nesses grandes grupos, né, a gente teve respostas legais e infralegais, mas acho que pensando no caso dos venezuelanos, onde a gente começa a ver uma resposta mais consistente, né, que é a própria dinâmica da Operação Acolhida. É uma estrutura bastante grande, é uma estrutura que envolve muito recurso, é uma estrutura que coloca a sociedade civil, organização internacional e Estado brasileiro naquilo que a gente chama de Estado brasileiro na fronteira, né, que aí tem uma predominância das Forças Armadas, né, dentro da própria operação. Então, você tem algo bastante significativo para atuar numa região onde a presença estatal é, como eu disse, muito incipiente, principalmente na parte de direitos e de acesso a serviços. Então, você tem aí esse funcionamento bastante interessante a partir da Operação Acolhida, que foi pensada numa dinâmica de emergência, né, e realmente justificava-se a emergência pelas pessoas, o número de pessoas que chegavam, pela ausência de infraestrutura e principalmente por pessoas de um alto grau de vulnerabilidade, mas que a gente está aí nos últimos 5 anos e agora a gente vê o problema dessas respostas reativas. A gente não consegue pensar a dinâmica do futuro. Como é que a gente pode sair dessa lógica mais emergencial, apesar dela ainda se justificar por uma série de aspectos, né? Vocês têm acesso aos dados, só de pessoas abrigadas aqui são mais de 6 mil pessoas, não é desprezível, né? É um número significativo, né? A interiorização já passou de 70 mil pessoas, essa interiorização que inclusive faz com que esses outros entes acabem se trazendo, né? Hoje a gente tem acho que 17 ou 18 secretarias estaduais de política para refugiados, né? Uma série de municípios se envolvendo com isso, né? Então houve uma capilarização ainda muito incipiente, não institucionalizada, mas a gente tem uma resposta que continua atendendo, mas que tem esse problema. Como é que a gente faz? Qual é o próximo passo? Como é uma resposta ad hoc, isso vai se manter até quando?
Tem gente que fala internamente, né, isso daqui tem que durar de 10 a 15 anos, né, porque sabe que tem um efeito temporal. Toda resposta emergencial é para ela ser temporal, apesar dos campos de refugiado, para a gente falar de um tema aí muito que faz parte do nosso cotidiano, mostrar que essa temporalidade muitas vezes ela foge à regra, porque você não consegue dar aquele passo seguinte. Mas tem gente, né, o próprio coordenador geral do CONARE falou, de 10 a 15 anos ele pensa a operação acolhida. Mas como ela está muito afeita a uma discricionariedade do Estado, eu não sei. Se tem uma mudança de política, ou mesmo se alguma continuidade da política, eu não consigo ter segurança da permanência dessa resposta, do funcionamento. Então, acho que esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Eu sei que são 25 anos, houve um engajamento do Brasil com o tema, né, de fato, isso não dá para negar, mas a gente tem uma institucionalidade um tanto quanto fraca, e aí é aquela questão da dificuldade, né, em ver se as coisas, o copo está meio cheio ou meio vazio, já pensando numa sexta-feira, né, sexta-feira à tarde em Santos, a coisa começa já a funcionar de uma outra forma, ali na beira da praia, né, a casquinha de siri já está sendo preparada nesse contexto. Mas, dentro dessa dificuldade, gente, é uma lei que garante direitos, uma lei que assegurou o papel do Brasil, né, de vinculação, mas uma lei que se mostra hoje com muita dificuldade no sentido de construção de políticas e, principalmente, de garantir uma proteção, como a gente, não é plural, mas uma proteção mais holística em relação às demandas dos refugiados, né? Porque, assim, parte de documentação, de regularidade, isso, desculpe o termo mais coloquial, mas isso o Brasil nada de braçadas, né? A gente não tem problema. Qual é o nosso problema? Primeiro, o reconhecimento ou não, que é um ponto importante, não adianta falar, enquanto está solicitante ele está ainda mais no provisório, mas principalmente dos outros elementos que perpassam. A Angélica está falando aí de validação de diplomas. Gente, faz 25 anos que a gente fala disso e há uma dificuldade tremenda. Integração de crianças refugiadas ou filhos de pessoas refugiadas nas escolas, né? A gente continua o caso a caso, as boas práticas, mas que a gente tem muita dificuldade de implementar. A questão do sistema de saúde, de uma abordagem multicultural, que também é bastante complicada, a gente não tem avançado nesse sentido. Então, assim, tem uma série de elementos, e principalmente a própria lógica de proteção, que, repito, que tem que ser holística, e como a gente vê como um tema do governo federal, a gente meio que abdica, né? Os municípios tal, não pensam em ações específicas. E até porque às vezes justifica no fato, mas aqui tem 2, 3 pessoas refugiadas só. Mas se você tivesse uma dinâmica institucionalizada, né, que funcionasse de fato, acho que a gente poderia aprofundar um pouco mais isso daí. Então, pensando aí nessa questão dos 25 anos, que o Brasil aprofunde a sua lógica de política e proteção de pessoas, para que a gente possa ainda, né, daqui a 25 anos, não sei se a gente vai estar ainda, espero que nós 4 estejamos ainda disponíveis para estar falando daqui a 25 anos, mas espero que já não tenha operação acolhida em Roraima, que a gente consiga ter estabelecido uma resposta minimamente adequada, que o Estado tenha uma resposta aqui na fronteira um pouquinho melhor, mas que a gente consiga construir algo mais completo e pensando a dinâmica de refúgio, menos no interesse estatal, menos na utilização disso como uma bandeira nos eventos internacionais e mais no sentido de acolhimento e proteção dessas pessoas. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, gente, pela excelente aula, pelas excelentes reflexões e pela necessidade mesmo da gente se engajar nessa busca, nessa conquista por esse conjunto maior de políticas públicas, por essa proteção maior, porque afinal de contas nós estamos falando de dignidade das pessoas, né? Que é o máximo, que é o ponto essencial que a gente precisa.
principalmente nesse contexto, como o senhor bem disse, nesse contexto mundial e brasileiro que a gente tem vivido atualmente de retrocesso e de discursos de ódio e idolatrias. Então, fico muito feliz de participar da sessão de hoje com as 3 palestras que se conectaram brilhantemente, fizeram aí a junção do quebra-cabeça, como a gente estava esperando, justamente sobre conceitos, sobre as soluções duráveis, sobre as soluções permanentes e sobre estas questões muito interessantes ao final, que demonstram justamente esses obstáculos que a gente ainda tem que enfrentar para que essas políticas públicas deem proteção efetiva aos indivíduos e de forma também durável, não é? Afinal de contas, de novo, é um processo de vida desses indivíduos e dessas pessoas. Então, muito obrigada aos 3. Nós tivemos vários comentários no chat, também agradecendo, também elogiando, dizendo sobre as excelentes palestras que nós tivemos. Nós tivemos a professora Bel Calil, que nos contou que está orientando uma aluna de iniciação científica e outra de iniciação científica de ensino médio sobre as questões de atendimento psicológico a crianças refugiadas, o que, cá entre nós, acho que os 3 palestrantes também concordam, é excelente, porque, afinal de contas, a gente está falando que desde a graduação, desde o ensino médio, há o engajamento nessa conquista, nessa busca por essa educação, por esse conhecimento. E nós tivemos uma única pergunta da Rosilande, perguntando ao professor João, pensando na chegada pela fronteira terrestre aí em Roraima, o senhor tem alguma informação sobre a recepção e regularização da permanência, só um instante que saiu aqui, da permanência de pessoas imigrantes forçadas sem passaporte e ou documento de identidade? Se há alguma informação sobre a regularização dessas pessoas que chegam sem documentação? Assim, o que a gente tem visto, principalmente quando são de origem venezuelana, é um processo de facilitação. Você tem uma mega estrutura hoje, né, de recepção. A gente ficou, a partir das portarias, né, de fechamento de fronteiras durante a pandemia, sem essas pessoas buscarem acesso à regularização. Nós dependemos, nesse período, de algumas ações judiciais. Acho que tem aquela ação em Passo Fundo e tem alguma em outros locais, né, que acabaram facilitando, mas, obviamente, sempre respostas muito incipientes e que rapidamente foram desconsideradas, né, nos tribunais superiores. Mas, em relação aos venezuelanos, assim, pensando nessa fronteira específica, você tem um aparato de facilitação, mesmo as pessoas sem documento, elas têm feito aí a solicitação de refúgio. O que a gente tem visto é que pessoas sem documento não tem sido a regra mais geral. E, obviamente, aí, assim, um pouco do feeling, né, dessa perspectiva de ver como é que é a rotina, há um certo incentivo à busca pela autorização de residência, né, um outro mecanismo de regularidade aqui. Em relação a outras nacionalidades, a outros contextos, passada, né, essa questão dessas portarias mais restritivas de ingresso, a gente tem visto uma lógica de novamente a retomada, a facilitação, né, da solicitação de refúgio e uma diminuição, e aí a gente tem que esperar um pouco os dados quando eles forem divulgados, mas uma diminuição principalmente da questão da deportação, né, que foi um problema bastante significativo aí dentro dos últimos 2 anos, era algo que não fazia parte. Como eu disse, a parte de documentação, o Brasil tem uma boa estratégia, a própria lei facilita isso, né? Então, acho que não foi o problema central que nós tivemos. Acho que é um problema, a partir do momento da solicitação, o tempo para elas receberem uma resposta em relação à solicitação, que acho que é um tema problemático e reforça uma dinâmica de temporalidade que perpassa muitas questões da vida dos refugiados, né? Acho que o Sayad foi muito feliz quando ele trabalhou com essa perspectiva dessas temporalidades, mas há uma temporalidade documental aqui por conta da nossa insuficiência enquanto Estado e da estrutura que nós disponibilizamos para essas pessoas. Perfeito, professor, muito obrigada. Agora, mais uma, na verdade não é uma pergunta, é uma provocação, que se conecta a uma provocação da professora Bel Calil, também da nossa instituição, que fala sobre violência e discriminação. O Tiago pede para que qualquer um dos 3 palestrantes
aquele que se sentir mais à vontade possa comentar a seguinte provocação dele. As políticas anti-migratórias ou de anti-imigração, como a construção de muro nas fronteiras, têm deixado vulnerável ou têm vulnerabilizado ainda mais o direito dos refugiados. Alguns estados se valem de inúmeros pretextos, como a securitização e a soberania, para a implementação de tais barreiras. Ele pensa que esse é um dos desafios ao atendimento ao princípio do non-refoulement atualmente, ou diante da conjuntura internacional ou brasileira. O que os senhores pensam a este respeito? Claro, Melissa, fica à vontade. Melissa, Angélica, não sei, fica à vontade aí para... Bom, acho que é uma provocação absolutamente relevante, né? Porque nós temos uma tendência desde sempre, né? E que se popularizou, infelizmente, recentemente, né? Desse discurso, novamente, da segurança nacional, né? Um discurso... eu sou reticente em chamá-lo de nacionalista, mas um discurso de exclusão, né? E não de inclusão. E acho que até a construção dos muros deixa as coisas mais claras, muito embora seja absolutamente reprovável e horrível, pelo menos é palpável, né? Então você vê o muro e você tem o que criticar, e você sabe que o muro é errado e por que ele é errado. O grande perigo, na minha opinião, e isso se opera aqui na América Latina de forma bastante... mais frequente do que nós gostaríamos, né? Que são os muros normativos, são os muros administrativos, uma erosão burocrática, né? De direitos por meio de portarias, de resoluções normativas, de práticas e principalmente de falta de capacitação de agentes públicos, do agente que está na ponta, que atende o migrante, o migrante forçado, o migrante que não é refugiado, e que tem aí cerceados vários direitos, né? Tem um muro invisível, burocrático, colocado diante de si. Claro que o non-refoulement é absolutamente... as críticas são muitas e deve ser... o refoulement deve ser criticado e evitado em grande medida, mas é o que está aparente, né? Então, as coisas que estão mais aparentes, os mecanismos e as práticas que são mais aparentes, permitem, né, uma crítica mais contundente e mais clara, e uma crítica por parte da mídia, e nós temos que nos preocupar igualmente com esses muros burocráticos, né? Com esses muros estabelecidos muitas vezes por desconhecimento do agente público, né? Que dentro do seu poder discricionário pede para alguém um documento regularizado ou emitido por um consulado, quando a pessoa está fugindo daquele país e o último lugar em que ela quer ir é o consulado daquele país, né? Então, nós temos aqui uma prática no Brasil muito relacionada a uma falta de agência mesmo do agente público em flexibilizar os critérios, né? Essa flexibilização dos critérios, que a Angélica muito bem falou, ela exige uma estrutura pública que, infelizmente, aqui no Brasil é extremamente difícil, né? E nessa dificuldade, somada à dificuldade do idioma, somada à vulnerabilidade social, somada a uma série de outros fatores, né? Causa danos irreparáveis, muitas vezes, à salvaguarda de direitos fundamentais e à dignidade das pessoas. Gabriela, você me permite? Claro que sim, Bruno, fica à vontade. Pensando nessa provocação, acho que é importante destacar que também não é um evento contemporâneo, mas assim, não é dos últimos anos, é algo que a gente já vem se estabelecendo há bastante tempo. Se a gente voltar dentro do contexto da União Europeia, ali no final dos anos 70 já se falava em migração zero. Depois, em 98, se não me engano, teve na presidência rotativa a presidência da Áustria, já falou que muito refúgio acaba com refúgio, quer dizer, muitos refugiados acabam com a política de refúgio, que é um ponto.
E a gente tem, né, é engraçado pensar nessa perspectiva. Com a queda do Muro de Berlim, a gente pensava, né, nesse mundo mais aberto, os anos 90, o termo que a gente utilizava era globalização ou mundialização, e aparecia a todo instante, mas a gente vem num processo de aumento das estruturas, não só a Melissa falou das estruturas burocráticas, né, de muros burocráticos, mas também de muros físicos, né, que tem que se separado. Acho que é um elemento assim bastante preocupante, mas que também tem uma certa coerência histórica, né? Em todos os momentos de crise, você acaba, e a gente vive uma crise do emprego, ou uma crise de uma segurança, no sentido de pensar o que vai ser a vida no futuro, né? É difícil hoje você fazer projetos, perspectivas, né? A gente sabe, né? Outros processos que a gente está vivenciando, como a uberização do trabalho e tal, isso afeta, né, demais as pessoas e tendem a criar uma noção de um certo passado mítico, né? Vamos pensar, boa parte das revoluções, ou reformas ou mudanças que foram feitas na humanidade, elas são pensadas numa ideia de uma retomada do passado, muitas vezes num passado mítico, que não era da forma como existiu, que você apaga os problemas daquele período. No Brasil, a gente vivencia muito isso, né? Uma valorização de determinados períodos históricos que foram condenáveis, não só do ponto de vista democrático, mas também do próprio ponto de vista econômico e de segurança pública, né? Mas se coloca como se as coisas estivessem funcionando. Então, acho que é uma resposta normal, infelizmente, é o que a gente tem visto, mas que a gente deve trabalhar no sentido dessa conscientização, porque, principalmente, os refugiados, eles são vítimas de doenças, de perseguições e problemas específicos, né? Porque é uma definição, mas hoje você tem uma ideia também de uma mobilidade, que por mais ampla que ela seja, a mobilidade pode ser por vários motivos, mas uma boa parte dessa mobilidade decorre de insuficiência de condições e de uma realidade que é a mesma que aflige quem está, vamos chamar assim, no destino, né? Então, a gente precisa pensar, né, como a gente não reproduzir uma dinâmica que a gente não problematiza o que de fato é o problema. Perfeito, perfeito. Eu gostaria apenas de agradecer aos senhores, foi excelente essa tarde aprender com vocês, só foi muito enriquecedor, e disponibilizar esse tempo para a gente aqui conversar um pouquinho com questões de fuso horário, com esse mundo corrido que a gente vive hoje. Nós só temos aqui a agradecer a minha parte, por parte da cátedra, também em nome da professora Liana e da Universidade Católica de Santos. Queria agradecer também aos professores que vieram nos assistir, que são aqui da universidade, nós temos alguns aqui no momento, que são professores da Unisantos e também da cátedra, alguns alunos vieram aqui também, e principalmente o Departamento de Relações Públicas da nossa universidade, que botou esse evento para andar, né? A gente brinca que fez o corre no evento, né? Inclusive nas questões práticas aqui de movimentação. Então, a gente declara o evento por encerrado, mas já na esperança de que nós tenhamos os próximos para essas discussões, para a continuidade destes. Muito obrigada a todos, gente. Tchau, boa tarde. Bom final de semana a todo mundo. Bom, Gabriela, obrigado mais uma vez. Triste desses eventos assim. Eu que agradeço, professor. Eu não recebo o patrimônio municipal de Santos. Que é o cará, né? O meu pãozinho de cará. Tinha certeza, professor. Eu vou para Peruíbe